Bom dia a todos, hoje eu vou falar sobre o eclipse solar que vai acontecer no dia 14 de outubro no signo de Virgem. Você deve estar estranhando o signo de Virgem, mas não o signo de Libra. Claro, pelo zodíaco tropical, que é utilizado aqui no Brasil, é no signo de Libra, tá? Mas eu utilizo o zodíaco sideral. 99% dos maiores astrólogos da Índia utilizam o zodíaco sideral, ok? Então é um outro panorama bastante importante para você ter e enriquecer, tá? O teu entendimento. Tá bom? Bem, vamos lá. Primeira coisa, o eclipse solar é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Isso vai ocultar o Sol. Bem, se a gente está falando em alguma coisa que oculta o Sol ou a Lua, isso já é problemático. O Sol e a Lua são dois pontos fundamentais do nosso mapa. Então o eclipse não é algo bacaninha, não. Tá? Então a gente precisa ficar bastante atento com eventos repentinos e até com questões que a gente precisa se desprender, porque está envolvendo o Queto, tá? O nodo sul ou a cauda de dragão. Tá? Todo eclipse envolve ou Rahu ou Queto, é claro, evidentemente. Mas um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá? Bem, vamos lá. Então, lembre-se, você precisa ter o seu mapa sideral, saber qual é o seu ascendente pelo zodíaco sideral e saber qual é a sua lua pelo zodíaco sideral. Tá? Senão você não vai acompanhar esse vídeo, é importante isso. Tá? Então você vai ter dois testemunhos, um pelo seu ascendente e o outro pela sua lua. Esses dois resultados eles são importantes para você, tá bom? Então vamos lá. Para você que tem um ascendente em Áries ou lua em Áries, tá? O eclipse vai ocorrer na sua casa 6. O que isso quer dizer? A casa 6 fala sobre dívidas, a casa 6 fala sobre litígio, a casa 6 fala sobre seus subordinados, seus funcionários, a casa 6 fala sobre o seu dia a dia do trabalho, sobre o cuidado com a tua saúde, as suas atividades físicas corriqueiras. Isso é bastante importante, então fiquem atentos com relação a isso, tá? É uma casa de doença também, a casa 6, endividamento, então atenção. Para você que tem ascendente em touro ou lua em touro, vai cair na casa 5 esse eclipse. Temas de casa 5. Casa 5 vai falar sobre filhos, casa 5 vai falar sobre projeções, a casa 5 fala sobre estudos, é uma casa também sobre de práticas espirituais permanentes, a casa 5 ela vai falar sobre criatividade, autoexpressão, é a casa dos conselheiros também, tá? Então, já sabem, atenção em relação a esses temas. Estou sendo bem rápido, ágil, para a gente fazer um vídeo mais dinâmico. Bem, para quem tem ascendente em Gêmeos ou Lua em Gêmeos, Virgem vai cair na casa 4. Casa 4 vai falar sobre a mãe, sobre a sua casa, sua residência. A casa 4 ela fala sobre seus veículos. A casa 4 fala sobre imóveis, a sua casa, o seu lar, e também aquilo que deixa a gente bastante, às vezes, muito confortável, às vezes confortável até demais. Então é importante também repensar sobre esses pontos, esses temas, eles são importantes, ok? Para quem tem ascendente em Câncer ou Lua em Câncer, casa 3, o eclipse vai ocorrer na casa 3. Casa 3 vai falar sobre o empreendimento, casa 3 fala sobre a tua coragem, sobre atividades físicas, atividades criativas também, casa 3 fala sobre mídias, casa 3 fala sobre, por exemplo, jornalistas, escritores, tem muito a ver com a casa 3 tem uma relação com a criatividade e também com a fala, tá? Com a intercomunicação, isso é importante também, tá? Fiquem atentos. Para você que tem ascendente ou lua em Leão, casa 2, eclipse vai ocorrer na casa 2. E quais são os temas de casa 2? Casa 2 fala sobre sua alimentação, casa 2 fala sobre o seu dinheiro, os seus bens, a família, a sua fala também. A casa 2 e a casa 3 elas falam sobre a fala, porque a casa 3 é a segunda casa da segunda casa. E isso tem uma relação entre essas duas casas sobre o tema da segunda. Então a fala está presente tanto na 2 quanto na 3. Tá? Então, casa 2, importante, tá? Vamos lá, para os ascendentes ou para quem tem lua em Virgem, casa 1. O ascendente fala sobre o seu corpo físico, a casa 1 ela vai falar sobre aquilo que é da sua autenticidade, alguma coisa que é do seu esforço próprio, alguma coisa que é de você sustentar algo muito singular seu, sobre a sua inteligência também, a casa 1 vai falar sobre isso. Então fiquem atentos com relação ao seu corpo, com relação à sua saúde e também alguma atuação fundamental que você precisa sustentar, que você precisa bancar, tá? E não ficar refém daquilo que os outros querem que você faça.
tá? Para quem tem ascendente ou lua em Libra, bem, o eclipse vai cair na casa 12. A casa 12 é a casa das despesas, é a casa que vai falar sobre também terras estrangeiras, vai falar sobre hospitalização. A casa 12 ela vai falar sobre nossos mergulhos profundos na alma, nossas questões emocionais difíceis. A casa 12 ela vai falar também sobre a caridade, sobre retiros espirituais. Tudo isso são temas de casa 12. Então fiquem atentos com relação a despesas, tá? Para quem tem ascendente ou lua em Escorpião, bem, casa 11. O eclipse vai ocorrer na casa 11 e casa 11 fala sobre seus ganhos a partir do seu trabalho. Claro, é a segunda casa a partir da casa 10, se a casa 10 é a sua profissão, tá? Então é uma casa de lucros, é uma casa de dividendos. A casa 11 também fala sobre network, a casa 11 também vai falar sobre o círculo de amigos, sobre projetos coletivos também, fala sobre isso. Então, ficar atento em relação a esses temas, tá? Aos seus investimentos e como é que você vai lidar com os seus lucros e também o ciclo de amigos, tá? Para quem tem ascendente ou lua em Sagitário, casa 10. Casa 10 é a sua vida pública, seu status, é a casa do governo, é a casa dos cargos de autoridade, é a casa da sua vocação, a casa da profissão, da sua imagem pública. Então, ficar atento é isso, tá? De repente, é um momento de você se desprender de uma atividade profissional e sustentar alguma coisa nova para você, né? Ou então você ficar atento em relação à sua imagem pública. Enfim, eu estou dando um panorama geral aqui. Para você que tem ascendente em Capricórnio ou lua em Capricórnio, casa 9. Casa 9 é a casa do pai. Os temas relacionados ao pai, se você está brigado com o pai, vale a pena você repensar essa relação. Casa 9 fala sobre também os gurus, os professores, os sacerdotes. A casa 9 fala sobre a religião, a casa 9 fala sobre as questões legais, jurídicas também. A casa 9 ela é sobre a casa do agir de forma correta. A casa 9 ela também fala sobre prosperidade, ela tem uma relação com filhos também, porque a casa 9, 9 casas a partir da casa 9 vai cair na casa 5. 5 casas a partir da casa 5 vai cair na 9. Então a casa 9 e a casa 5 tem uma relação. Se a casa 5 fala sobre filhos, 9 também fala, tá? Não tão forte como a casa 5, mas a casa 9 também fala sobre esse tema, tá? Então, atenção a relação a isso. Também fala sobre estudos, também vai falar sobre o estrangeiro, também fala sobre. Para quem tem ascendente ou lua em Aquário, casa 8. Então, casa 8, vamos lá, temas de casa 8. Casa 8 fala sobre doenças crônicas, casa 8 é acontecimentos emergenciais, casa 8 fala sobre flutuações. Atenção. Casa 8 também vai falar sobre dinheiro vindo dos outros, dinheiro vindo do seu marido, da sua esposa. A casa 8 também é a família da sua esposa, a família do seu marido, ponto importante. A casa 8 ela é a casa dos tabus, a casa da ilegalidade também fala sobre isso, a casa daquela rebeldia, da marginalidade. Muitas vezes as pessoas contestadoras, elas estão ligadas também muito forte com a casa 8, tá? Para os ascendentes em peixes ou lua em peixes, casa 7. Casa 7 é a casa do sexo. É a casa das parcerias amorosas, a casa do casamento, a casa da sociedade, dos negócios. É a casa também da vida pública. Porque 10 casas a partir da casa 10, pela técnica Bhavan da astrologia védica, vai cair na casa 7. Existe uma relação entre casa 7 e casa 10. Se a casa 10 fala sobre vida pública, a casa 7 também. Então fiquem atentos com relação a isso, suas parcerias em relação ao sexo, tá? Isso é muito importante, ok? Então, lembrando, você tem 2 testemunhos. Eu falei os signos da sua lua e do ascendente. Então, se você tem a lua e o ascendente no mesmo signo, ok. Apenas um testemunho. Agora, se você tiver um em cada signo, utilizem os 2, não descarte. Utilizem os 2. A astrologia védica deixa isso muito claro. Veja o mapa a partir do ascendente e a partir da lua também. Isso é fundamental. Então, 2 testemunhos que vocês têm. Eu fiz um panorama geral para ser mais didático, para ser também dinâmico para vocês, ok? É isso. Bem, boa sorte e que seja apenas uma travessia de muita riqueza, mas riqueza da alma.